Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa TPC de Matemática e Ciências da Natureza. Meu nome é Mirna, estou com o PCNP de Matemática dos anos finais e sou eu que farei a apresentação da TPC de hoje. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu ingressei na rede em 2004. Eu fiquei mais ou menos por 15 anos em sala de aula. Eu tenho experiência tanto nos anos finais como no ensino médio. Nos últimos anos eu atuei mais no ensino médio. Eu sempre tive vontade e sempre acreditei muito na área de formação de professores, porque acredito que uma formação baseada com fundamentos teóricos, com metodologias e com as experiências, né? Eu acredito que isso faz com que a gente avance, né? No sentido de ensinar melhor, para que os alunos aprendam melhor. E aí, desde o ano passado, eu trabalho no núcleo pedagógico e uma das minhas funções é a área de formação. Então, vou fazer uma breve cronologia das ATPCs que nós já apresentamos a vocês. A nossa primeira ATPC foi no dia 18 de fevereiro, né? Eu fiz uma explanação, algumas reflexões sobre o ano letivo de 2021. A Vanessa, ela apresentou, né, o centro de mídias, as novas funções, falou sobre o repositório, sobre os conteúdos integrados. E a Silvana fez uma explanação sobre o ensino híbrido. A nossa segunda TPC foi no dia 4 de março, que eu falei sobre o plano de aula. A gente teve a participação das meninas do Conviva, a Carolina e a Silvânia, que apresentaram as diretrizes, e a Vanessa também apresentou um pouco sobre a ferramenta Office Mix do PowerPoint. Então, os nossos objetivos da TPC de hoje: realizar uma atividade com as habilidades socioemocionais, apresentar o conceito de intencionalidade pedagógica de acordo com o artigo do professor Paulo Sérgio Negri, entender sobre o programa Psicólogos na Escola, com a participação da PCNP do Conviva Carolina, e mostrar a plataforma Canva. Então, a nossa pauta é uma atividade socioemocional, intencionalidade pedagógica, programa Psicólogos na Escola e a plataforma Canva. Então, para o ATPC de hoje, eu escolhi esse poema da Cecília Meirelles. Quando a gente escuta um poema, as palavras de um poema faz com que a gente fique calmo, faz com que a gente fique sereno, faz com que a gente fique em paz. No último andar. No último andar é mais bonito. Do último andar se vê o mar. É lá que eu quero morar. O último andar é muito longe. Custa-se muito a chegar, mas é lá que eu quero morar. Todo o céu fica a noite inteira sobre o último andar. É lá que eu quero morar. Quando faz lua no terraço, fica todo o luar. É lá que eu quero morar. Os passarinhos lá se escondem para ninguém os maltratar. No último andar. De lá se avista o mundo inteiro. Tudo parece perto, no ar. É lá que eu quero morar. No último andar. Na TPC da EFAP dessa semana, será sobre as competências socioemocionais. Eu tenho trazido atividades simples na TPC aqui nossa, algumas atividades, para que vocês se acostumem com elas, e eu também, e que cada vez mais que a gente entenda, a gente também consiga desenvolver nos nossos alunos. De acordo com o Instituto Ayrton Senna, competências socioemocionais são capacidades individuais
que se manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros, estabelecer objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. Nessa atividade que eu farei com vocês, nós temos a macrocompetência amabilidade, e nela serão trabalhadas as competências empatia e respeito. E também temos a macrocompetência abertura ao novo e a competência é imaginação criativa. Na atividade de hoje, eu me inspirei num post do Facebook, né, que está falando assim, coisas que deveríamos poder guardar. Então, gostaria que vocês pensassem em algo que vocês quisessem guardar num pote. Então, professor, agora cabe a você usar a imaginação para oferecer isso aos seus alunos. Vocês podem usar o Mentimeter, vocês podem usar o Forms, ou vocês colocam a imagem do pote e os alunos escrevem o que eles colocariam nesse pote. Então, quando a gente oferece uma atividade socioemocional, é no intuito de desenvolver algumas habilidades socioemocionais. Por quê? Quando a gente oferece uma atividade e a gente escuta o nosso colega, as reflexões deles, as histórias dele, isso também faz com que a gente visite as nossas histórias e possamos entendê-las de uma melhor maneira. Espero que essa atividade tenha contribuído para a prática de vocês e vamos lá que tem mais a TPC pela frente. Intencionalidade pedagógica. Agir com intencionalidade pedagógica é organizar uma aula de maneira consciente, planejada, criativa e capaz de produzir um efeito positivo na aprendizagem do aluno. E aí, de acordo com o autor, ele dividiu em 3 fases para falar sobre a intencionalidade pedagógica. Então, a gente tem a fase inicial, onde nós temos vários itens. A gente tem a fase intermediária e a fase final. Eu penso que em cada uma dessas fases é mostrado vários itens que a gente pode mostrar a nossa intenção para os alunos nas nossas aulas, baseado nesses itens. Fase inicial. É o início da aula. Desde que o momento que o professor entra em sala de aula, e são aqueles 5 primeiros minutos, que o professor entra, faz uma breve apresentação. Eu costumava entrar em sala de aula, cumprimentava os alunos, e aí eu fazia chamada, eu colocava a data na lousa, eu sempre colocava uma frase do dia e um objetivo da aula. Organização. Não se pode transmitir uma aula sem organização, que vai desde a sua preparação. Então, esse é o ponto inicial. Para a gente iniciar uma aula, para a gente iniciar qualquer trabalho que a gente se predispõe a fazer, a gente tem que estar organizado e a gente tem que ter feito um planejamento antes, principalmente quando a gente fala de aula, né? Planejar a aula. Então, no planejamento de aula, a gente vai ter
objeto de conhecimento que será trabalhado, a metodologia e a avaliação da aprendizagem. Objeto de conhecimento ou as habilidades que serão trabalhadas naquela aula, né? A gente vai escolher uma metodologia e a avaliação da aprendizagem. A avaliação é no sentido de que, no final da aula, a gente compreenda se aquilo que nós apresentamos aos alunos, se aquilo houve compreensão ou não. E mais do que isso, né, por que não houve a compreensão? De que maneira que eu posso abordar aquela habilidade melhor? De que maneira que eu posso apresentar da melhor forma? Preparar o espaço físico, ambiente onde o professor desenvolverá os conteúdos com seus alunos. Essa questão de preparar o ambiente físico, o espaço físico, às vezes a gente chega em sala de aula e houve uma atividade anterior que os alunos, eles estão todos sentados em grupos. E a nossa aula daquele dia não vai ser atividade em grupo. Então, naqueles primeiros 5 ou 10 minutos, a gente precisa falar para os alunos arrumarem as carteiras, para a gente preparar o espaço físico, que é muito importante, para que nossa aula aconteça da melhor maneira possível. Verificar os recursos audiovisuais a serem utilizados, verificar se estão em condições de uso, se a gente vai usar um data show, se a gente vai usar a sala de vídeo, a gente tem que ver se os cabos estão ali, se as tomadas estão próximas, se eu vou precisar de uma extensão. A gente não pode chegar numa aula, né, principalmente quando é fora do ambiente que eles estão acostumados, a gente vai para uma sala de vídeo, digamos, ou a gente vai para a sala de informática e chega lá, as coisas não estão em ordem. Então, a gente precisa verificar se estão funcionando os aparelhos, se eu tenho os cabos disponíveis, principalmente, para a aula acontecer, né? Senão é um momento que acaba sendo perdido. Preparar o material de apoio, como os textos, listas de atividades, apostilas e outros. Todo material que a gente for usar para a aula, a gente tem que já ter separado e levar com a gente no momento da aula. Eu acho que facilita para o professor e o aluno entende se a gente está organizado para a aula ou não. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Estrutura pedagógica. Verbalização inicial em que o professor organiza pedagogicamente sua fala. Apresentação dos conteúdos, o objetivo, as estratégias e avaliação. Nesse texto, a gente percebe que várias vezes ele fala conteúdos, mas a gente pode entender esse conteúdo como objeto de conhecimento ou como habilidade para aquela aula. Então, é quando a gente chega em sala de aula, às vezes a gente fala, olha, hoje a nossa aula vai ser uma atividade em grupo, hoje a nossa aula vai ser resolução de exercícios, ou às vezes eles perguntam, né, professora, o que a gente vai ver hoje? Professora, a gente vai continuar aquele assunto da aula passada, né? Os alunos, muitas vezes, né, eles nos lembram das aulas anteriores. E eu lembro quando, em alguns momentos, eu falava, não, hoje a gente vai retomar aquele assunto que vocês me perguntaram. Ou tem coisas que a gente mostra para eles, e eles falam, de novo esse assunto? Eu falo, de novo, porque a gente precisa entender melhor essa parte que vocês não estão compreendendo. Esclarecer acerca do tema da aula, tem que ser simples, né, objetivo e, ao mesmo tempo, desafiante ao aluno, que instigue. De repente, no início de aula, vocês podem oferecer uma atividade que eles falam, professor, isso daí é pegadinha, né? E a gente sabe que não é pegadinha porque tem uma intenção de aprendizagem com aquela pegadinha, né, digamos assim. Ou a gente pode, né, fazer uma pergunta sobre algum assunto que ainda eles não conheçam. Isso daí pode tornar desafiante para eles. Comunicar a missão da aula.
O importante é o professor saber exatamente o que ele quer do seu aluno diante de determinado conteúdo. Eu acho que a gente saber exatamente, né, o que a gente vai trabalhar em cada aula, eu acho que isso contribui muito e facilita, porque tem coisas que a gente vai fazer com os alunos e eles têm tantas dúvidas anteriores que a gente tem momentos que a gente não sabe se a gente retoma, se a gente avança, ou se a gente avança depois a gente retoma, porque eu sei que na sala de aula acontecem inúmeras situações, né? São inúmeros desafios, pequenos desafios. Então, quando a gente sabe o que quer, né, e já sabendo que aquela turma tem dúvida nisso, então a gente chega numa aula e fala, olha, hoje a gente vai trabalhar isso. Eu sei que vocês têm dúvida em tal assunto, mas depois eu vou voltar àquele assunto com vocês. Então, isso é uma mensagem clara, os alunos entendem o que a gente quer, e isso contribui também para a compreensão dos alunos no sentido do andar da aprendizagem, né, do caminho, do percurso da aprendizagem. E para eles sentirem que nós somos e estamos seguros diante daquela ação. Vincular o tema da aula ao cotidiano do aluno, mostrando de maneira clara e direta onde esse conteúdo colaborarão no dia a dia. Acho que sempre que possível a gente pode apresentar um tema e falar, olha, então, vocês não fazem isso, às vezes vocês não percebem isso já aconteceu com vocês, vocês percebem isso aqui na vida prática? A gente também pode fazer essa pergunta para eles e fazer com que eles exemplifiquem. Acho que seria bem interessante. Ações didáticas previstas, as nossas estratégias, refere-se às estratégias que o professor utilizará para transmitir o conteúdo escolhido. Então, a gente pode escolher várias estratégias, né, numa aula. Eu sei que costumamos, né, às vezes, é o que a gente diz, né, de oferecer sempre do mesmo. Por quê? Porque é aquilo que a gente está acostumado e, de alguma forma, as coisas que nós estamos acostumadas nos deixam mais seguros. Eu tenho certeza que, às vezes, a gente faz aquilo da mesma forma porque a gente se sente seguro com aquilo. Mas, de repente, a gente pode fazer pequenas mudanças, né, na nossa estratégia. De repente, essa pequena mudança não precisa ser algo tão grandioso de uma vez só, mas às vezes a gente muda a estratégia quando, no meio da aula, a gente oferece uma pergunta. Ou se a gente faz algo que a gente nunca fez antes. Se a gente sempre costuma fazer com que os alunos trabalhem em grupo, de repente, numa aula, hoje vocês não vão trabalhar em grupo. Isso já foi uma mudança de estratégia. Mas, né, em cada estratégia, existe uma intenção de aprendizagem, né, por parte do professor. Então, se eles trabalham em grupo, porque eles rendem melhor, né, porque um ajuda o outro, porque a linguagem entre eles, um entende melhor o que o outro fala, isso é uma boa estratégia. Mas, de repente, a gente também pode mudar para que aquele aluno que se acostuma demais com o amigo toda hora lá ajudando, ele tenha que se virar sozinho. Esclarecer suficientemente sobre qual será a avaliação prevista para a aula. Explicar no início da aula os instrumentos avaliativos da aula, que podem ser lista de exercícios, atividades em grupos, discussão aberta com discussões orais. Essa avaliação não é nada formalizado, ou nota que vá, ou algo que, isso daqui é para nota, né? Tudo eles perguntam, professor, isso é para nota? Professor, você vai ver? Professor, você vai listar? Mas é para o aluno saber, então, vocês vão fazer essa atividade e no final vocês vão me entregar um resumo, né? E eu só vou aceitar enquanto eu estiver aqui.
Por quê? Né? Porque os alunos acostumam também. Quando a gente dá a chance deles entregarem depois, eles com certeza vão acabar entregando depois. Só que se a gente estabelece, né, desde o começo, ó, então, eu só vou visitar quem tiver terminado, vocês, no final da aula, a gente vai fazer uma discussão sobre isso, então, quando a gente vai fazer, se a proposta é algum debate, né, essa discussão aberta ou discussões orais, então a gente pode estabelecer, olha, então, nos primeiros 20 minutos eu vou dar atividade para vocês, e no restante da aula a gente vai ter uma discussão aberta que cada um vai mostrar seu ponto de vista. Encerrada a parte inicial, agora a gente tem a fase intermediária ou de execução. É a fase que o professor desenvolve os conteúdos, existe uma somatória de intenções pedagógicas e uma série de competências. Essa somatória de intenções, que o autor diz, são as nossas falas, são os nossos gestos, são os nossos movimentos na sala de aula, que tudo isso daí faz parte da intenção pedagógica. E mais do que isso faz parte da gente, como ele diz, preencher o cenário pedagógico. Então, nessa fase, nós também temos vários itens. E são desses itens dessa fase intermediária que são mostradas as nossas intenções. Tá? Conhecimentos selecionados. Conhecimentos que o professor escolheu para a aula, que faz parte, né, do plano da aula, do bimestral e do anual. Indicar dentro do tema da aula quais conhecimentos a serem abordados. Cabe ao professor a responsabilidade do conhecimento que será abordado na aula. Relevante existência com o cotidiano do aluno, sempre que possível, o professor mostrar exemplos, e o autor, ele fala muito desse aspecto, da gente tentar mostrar alguma habilidade que tenha a ver com o cotidiano do aluno, que tenha a ver com aquilo que ele compreenda, porque dessa maneira fica mais fácil do aluno entender o que nós queremos dizer. Estabelecer conhecimentos de acordo com os níveis de dificuldade, simples, médio e complexo. Respeitar a compreensão do aluno. Esse ponto é um ponto de muita reflexão. Por quê? Porque se a gente vê, né, como resultado das avaliações que nós oferecemos aos alunos, sejam as nossas ou sejam aquelas vindas da SEDUC, que são as APs, né, a ADE, se a gente entende que o nosso aluno, ele está naquela faixa do abaixo do básico ou do básico, então a gente tem que oferecer as atividades de acordo com aquilo que eles compreendem, de acordo com aquilo que eles consigam realizar. Então, é nisso que ele está falando aqui sobre respeitar a compreensão do aluno. Domínio de conteúdo, que é o conhecimento do professor. O professor tem que ter um conhecimento profundo, né, sobre aquilo, sobre aquelas habilidades que vai passar para os alunos, né, que vai ensinar para os alunos. Porque às vezes tem coisa que a gente fala, isso aqui eu não sei muito bem, mas você pode ter certeza que o aluno vai fazer uma pergunta sobre aquilo que você se sente um pouco seguro. É claro também, se a gente se sente seguro, a gente também pode falar, olha, eu vou pesquisar mais sobre isso, eu vou estudar isso, que às vezes também eles falam coisas que, às vezes eles apresentam coisas confusas, né, que misturam um pouco, né, do conhecimento
científico, né, do conhecimento popular, digamos. E aí a gente pode sugerir, né, uma pesquisa, tanto da parte deles como da nossa, e também trazer referências, né, falar, então vamos ver isso num livro, vamos pesquisar isso na internet? Então, e a pesquisa na internet, onde que a gente faz essa busca? Onde que nós temos os conhecimentos que são válidos, né, na internet? Trouxe aí umas pequenas reflexões, né? E quantos assuntos, quando a gente começa a falar sobre os assuntos pedagógicos, sobre essa parte do ensinar e aprender, quantas coisas, né, que surgem, né, quantos temas que surgem aí também. Transmitir os conteúdos, utilizar um diálogo de aproximação. Quando os alunos, eles se sentam em grupo, e às vezes eles nos falam coisas como, professora, eu entendo melhor que meu amigo fala. Por quê? Porque tem muito a ver com a história deles, né, com a identificação pessoal deles, né, então é muito mais fácil eu entender às vezes que meu amigo fala, também o amigo vai falar assim, olha, você faz isso aqui, você some isso aqui, você não conta isso, e vai ficar muito bom para ele, né, porque não vai exigir dele que ele se aprofunde naquilo. Então, você me ajuda a resolver esse problema aqui, tá tudo certo para mim. Mas cabe a nós também tentar ter um diálogo com nossos alunos de aproximar, né? De um diálogo, ou que a gente use palavras mais fáceis, ou que a gente dê exemplos mais simples, que às vezes com coisas simples, que eles começam a entender um pouquinho mais e faz com que eles se aproximem mais de nós. E para ficar mais fácil e para fluir mais a comunicação, que eu acho que é uma coisa muito importante, essa comunicação que nós temos com os alunos. Comunicar a aula, proporcionar aos seus alunos uma estimulação visual, gestual e auditiva capaz de chamar a atenção, dentro do possível, né, que nossa aula estimule para que ele fale, nossa, eu quero aprender isso, nossa, isso é legal, tá? Comunicação verbal fluente, sem agregados negativos, né, bom, a gente vai evitar vícios de linguagem. Isso é algo que a gente tem que ficar muito de olho naquilo que a gente fala. Quando eu estou aqui fazendo os vídeos, eu fico toda hora pensando, será que eu já falei muito né? Será que eu já falei muito tá? Porque eu sei que eu tenho também esses vícios de linguagem, mas a todo momento eu fico me corrigindo. Uso correto estimulador da voz, alto, baixo, e a correta expressão verbal. Pronúncia clara com expressão verbal correta. Tem momentos da aula que a gente, né, se empolga, a gente começa a falar alto, aí no final da aula nossa voz parece que já vai diminuindo. E esse estimulador de voz, ele também acaba sendo uma estimulação auditiva, para aqueles pontos que são importantes, a gente aumenta um pouco o nosso timbre também, dependendo do momento a gente pode baixar, e isso daí faz com que seja chamativo, né, para os alunos. Comunicação não verbal, movimentar-se na sala de aula, estabelecer contato visual. Não dá para um professor entrar numa sala de aula, sentar na cadeira, né, da mesa ali do professor e ficar ali durante todo o momento. Quando a gente se movimenta pela sala, os alunos percebem o nosso movimento, eles percebem que nós chegaremos até eles, principalmente os alunos que ficam lá no fundo, eles já sentam no fundo com a intencionalidade deles. É de propósito que eles sentam lá no fundo. Então, aos poucos, quando a gente caminha, quando a gente começa a caminhar pela sala, a gente até sente que eles se movimentam na carteira. Eles começam a ficar incomodados com a nossa presença. Mas essa incomodação é algo bom, para eles sentirem que nós estamos presentes,
que nós estamos preocupados, que nós estamos atentos com a aprendizagem deles e o comportamento deles. Estabelecer contato visual, isso é algo muito importante. A gente olhar nos olhos deles, sentirem o quanto que a gente se preocupa e o quanto que nós estamos presentes, o quanto que nós estamos verdadeiros ali, enquanto estamos no nosso papel de ensinar. Ocupar o cenário pedagógico da aula com autocontrole, segurança, gerenciar a aula de forma segura. Esse autocontrole é sempre na medida do possível. O autocontrole, eu penso que é no sentido da gente, se a gente tem algo planejado, a gente tem as intenções claras, planejadas, a gente vai para aquele cenário pedagógico, para a sala de aula, a gente tem um controle disso e a gente consegue gerenciar até certas situações, né? Porque às vezes a gente não sabe o que aconteceu com os alunos naquele dia, a gente não sabe se aconteceu algum episódio antes, ou N motivos, mas dentro do possível, né, temos que estar, né, no controle da situação e organizados, né, com os objetivos claros naquilo que nós estamos fazendo. Uso adequado e correto dos recursos audiovisuais para criar um clima favorável da aprendizagem. A gente usa esses recursos porque a gente percebe que todos os alunos enjoam, né? Eles enjoam na aula expositiva, eles também vão enjoar se a gente leva demais para a sala de vídeo, ou se a gente leva para a sala de mídias, mas se a gente consegue equilibrar, né, o uso desses recursos, é para contribuir, para que a nossa aula fique melhor, para que o aluno aprenda melhor, para que fique uma situação favorável à aprendizagem. Exemplificar os conteúdos selecionados visando facilitar a aprendizagem. O professor deve apresentar exemplos, assim como os alunos. Então, quando a gente exemplifica, às vezes, para o aluno, aquela compreensão fica mais clara. É claro que a gente tem que sempre puxar, né, para aquilo, para a habilidade ou para algo, né, por exemplo, né, na matemática, para a parte de generalização, né, para a parte da gente tentar fazer com que os alunos desenvolvam o pensamento abstrato, né, mas se de acordo lá com aquele item anterior que fala da gente respeitar o entendimento deles, se às vezes, né, a gente precisa falar de exemplos, tal, e aí acho que uma coisa bem bacana de fazer é fazer com que os alunos deem os exemplos, porque a construção de pensamento, todo aquele estímulo, né, de aprendizagem vai estar partindo deles e não de nós. Isso daí, acredito que favorece muito para que ele avance na compreensão, para que ele consiga, né, abstraindo, né, o pensamento. Estabelecer um clima da harmonia, proporcionador de interatividade com os alunos, perguntar e dar oportunidade aos alunos de perguntarem, de darem exemplos. A aula com momento de interatividade entre professor e alunos. Eu acho que se nós temos uma intenção clara, né, um objetivo claro, nosso plano de aula é claro, a gente sempre pode reservar alguns momentos para que haja essa interatividade. Então, aquele começo de aula, depois quando a gente passa a atividade, depois tem um momento mais descontraído, digamos, acho que é nesse momento que a gente pode interagir mais com eles, no sentido de criar uns espaços para que não seja só aquela coisa muito intelectualizada. A gente oferecer uns momentos para que o aluno também
nos acesse de alguma forma. Postura adequada, comportamento condizente com a função que se pretende exercer, sinônimo de ética, respeito, atenção, serenidade e educação. A nossa profissão, ela é baseada praticamente em exemplos. O que nós levamos em sala de aula, o que todo o nosso comportamento, todas as nossas ações, né? Os alunos, eles nos percebem em todo momento. Eles sabem quando nós estamos tristes, eles sabem quando nós estamos felizes, eles sabem quando nós estamos chateados. Então, se eles percebem, né, que nós temos muito respeito por eles, eles vão entender o que é respeito. Se eles nos veem numa postura ética, profissional, é essa ética que eles vão levar para a vida deles. Então, essa postura adequada, ela foi muito oportuna aqui, né, da gente estar falando sobre a intencionalidade pedagógica. Intencionalidade didática, pedagógica, fala, gestos, ao administrar os conteúdos, sorriso, acolhida aos alunos com dificuldade de aprendizagem. Ter intenção pedagógica é realizar todo o planejamento da aula com consciência, saber o que se está fazendo e por que se está fazendo. Eu acho que isso sintetiza todas essas fases e todos esses itens. Saber o que está fazendo e por que se está fazendo. Por que eu faço isso? Porque qual que é a minha intenção nessa atividade, qual que é a minha intenção nessa habilidade. E para que essas intenções fiquem claras, quando a gente faz o planejamento da aula, é nesse momento que todas as nossas intenções se concretizam. É no planejamento da aula, é no planejamento das atividades, são nas atividades que vocês postam aos alunos, quais as intenções que vocês têm, quais as perguntas que vocês fazem nessas atividades e quais os tipos de exercícios que estão sendo oferecidos para os alunos nesse momento de distanciamento, o que de aprendizagem tem nessas atividades. Imagem pessoal adequada, roupa condizente com a formalidade exigida, adereço que provocam sons e distraem os alunos. Roupas adequadas. Essa imagem pessoal adequada, né? Na nossa função de professor, o nosso principal objetivo é que os alunos aprendam. É isso que ele diz sobre o transmitir conteúdos, né? Então, se a gente tem algo que chama mais atenção do que a nossa fala, do que a nossa proposta, com certeza os alunos vão se distrair. Então, é nesse sentido que ele traz essa coisa sobre a imagem pessoal. Percepção do nível de aprendizagem dos alunos durante a exposição do conteúdo previsto. Pergunta aos alunos se eles estão entendendo, responde as dúvidas com tranquilidade, estabelece um clima de liberdade para que a aprendizagem se realize. Isso é sobre eu coloquei feedback aí entre parênteses dos alunos. Eu acho que toda a relação que nós construímos com os alunos, ela acontece na sala de aula. E essa relação, né, ela vai estar mostrando se a gente tem essa abertura, se a gente proporciona essa abertura para que os alunos façam perguntas, mesmo aquelas perguntas que parecem ser óbvias, né, mas não são para eles. E é nisso que a gente tem que, eu acho que ter essa percepção de olhar para os meus alunos, de olhar aqueles mais quietos, principalmente, e tentar entender se eles têm medo de fazer pergunta para nós, ou se eles não querem, e aí é algo que a gente não vai mudar,
mas da gente tentar estabelecer uma boa relação com os alunos. E aí, a última fase, que é a fase final da aula ou síntese. A fase final ocuparia os últimos 10 minutos. Finalizar a aula é deixar claro para o aluno, através de uma síntese ou revisão, que o conteúdo estabelecido para aquele momento se findou. Acho que a fase final é tão importante quanto as outras, né? Para o aluno entender que a aula tem um começo, a aula tem um meio e a aula tem um fim. E será que o fim, ele corresponde ao objetivo da aula? Será que o fim a gente conseguiu caminhar até o final da aula e o que nós propomos, ele foi realizado? Então, vamos ver os itens que a gente tem nessa fase final. Síntese da aula, fechamento do conteúdo, observando se existem ainda dúvidas, oferecer ao término do conteúdo selecionado a revisão, observar as dúvidas ainda existentes, proporcionar tranquilidade aos alunos na elaboração suas dúvidas, né, a postura de acolhimento, foi isso, né, daquele item que eu falei antes de começar essa parte final. Executar a avaliação prevista no início da aula, pode ser oralmente ou com encerramento de uma atividade. Então, se no começo da aula eu falei que no final eu vou recolher a atividade, então no final da aula a gente precisa recolher a atividade. Se eu falei no começo da aula que a gente ia ter uma atividade de um debate, e aí o debate aconteceu, e de repente os alunos começam uma discussão calorosa, que eles se empolgam, eles gostam de falar, às vezes chega um momento e fala, gente, agora a gente encerrou o nosso debate, eu sei que vocês gostaram do tema, então, na outra aula, no final, a gente volta um pouco. Eu sei que quando a gente faz isso, parece que quebra o clima da aula, mas a aula tem um fim, né? Então, a gente precisa estabelecer e mostrar. Então, aqui a gente acabou a aula, a gente fez isso, vocês fizeram tal atividade, a minha proposta era essa, né? Mostrar todo o caminho da aula. Saber aproveitar o tempo estabelecido para a aula, sem ultrapassar ou sobrar em muitos minutos. Isso daí, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que conhecer o perfil de cada turma. Tem turma que acaba tudo muito rápido, e aí eles acabam rápido porque eles querem ter aquele momento para eles ficarem conversando, e aí a gente percebe que eles estão conversando e a gente começa a oferecer mais atividades. Tem turma que vai precisar de mais tempo. Por quê? Porque precisa de ter mais intervenção do professor, precisa de mais tempo para que aquela ideia amadureça para eles, para que faça sentido para eles, para que haja aquela internalização. E, de acordo com a turma, a gente, acho que uma das grandes habilidades do professor, né, e isso daí é só com a experiência, por isso que a experiência, ela é muito válida, porque é só com a experiência que a gente sabe ali no dia a dia como que a gente conduz certas turmas. Então, isso daí é com a experiência. Feedback da aula, percepção do nível de aprendizagem do aluno, aquilo que ofereceu, com a nossa metodologia, né, com as atividades, a gente perceber se houve aprendizagem e que tipo de aprendizagem, de aprendizagem, a gente pode observar que um aluno era muito retraído, que quase não fazia, aí de repente esse aluno começou a fazer. Ah, mas ele ainda está muito devagar, mas começou a fazer. Então, isso daí é a nossa percepção do nível de aprendizagem do aluno. Tem uns que começam a avançar, tem uns que dão uma recuada, mas o importante, principalmente, a gente chamar aqueles que não se interessam, aqueles que não se motivam. Então, quando eles começam a avançar,
Isso daí a gente vai percebendo que houve um nível que está melhorando a vontade do aluno, a participação dele. Vamos lá, again, 1, 2, 3, vamos lá. Permitir, em diversos momentos da aula, especialmente na síntese final, que os alunos demonstrem se houve ou não aprendizagem, em que nível, satisfatório ou não satisfatório. Eu acho que mais do que o satisfatório ou não satisfatório é o aluno mostrar o que ele ainda não compreendeu, o que ele não entendeu e por que ele não entendeu. Vou falar uma experiência para vocês. Quando eu estava em sala de aula e eu fazia aquele projeto do diário das aulas, os alunos, como uma opinião, eles falavam assim, não entendi nada. Eles falam algo, não sei de nada. Eu falava assim, o que você não compreendeu? Por quê? E aí, na aula seguinte, eu falava para ele, o que você não entendeu disso? E aí, ele mesmo, o aluno faz um processo de autorreflexão para ele entender o que ele não sabe. Então, quando a gente fala de satisfatório e não satisfatório, acho que tem que ser um pouquinho a mais, para nos dar mais elementos, para que a gente prepare uma atividade mais adequada, para que a gente tenha uma abordagem melhor. Isso nos ajuda muito. Indicar o tema para a próxima aula. Permite que o aluno visualize a linha de raciocínio e a sequência de temas. Eu acho isso muito bom, embora às vezes a gente não se planeje tanto para isso, mas se a gente começa na nossa intenção, sempre mostrar no nosso planejamento, o aluno já saber o que vai acontecer, ele vai entendendo a linha de raciocínio, né, daquele bimestre, de qual componente curricular que for, para ele entender nessa aprendizagem, então começa com esse assunto, depois vai para esse, depois vai para esse, chega nesse aqui e encerra. Por que encerra? Porque ele que está contemplando todos os assuntos já vistos antes. E saudação final, que é quando a gente encerra a nossa aula, é bom dia, boa tarde, até a próxima aula. Então, encerro esse momento de estudo da nossa TPC de hoje. Espero que essas reflexões, essas contribuições sobre a intencionalidade pedagógica contribuam na prática de vocês. Penso que temos que levar em conta o formato de atividade para os nossos alunos, quais atividades que eles conseguem realizar quando eles estão na casa deles e quais atividades que eles conseguem realizar quando eles estão conosco na escola. Penso que toda atividade que oferecemos aos alunos, seja no remoto ou seja no presencial, tem que ter uma intencionalidade pedagógica muito clara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esse encontro seja proveitoso para nós e que encontre a todos bem e se cuidando. Vamos superar essa pandemia juntos, com isolamento social, máscara, álcool em gel e vacina. Bora chegar? Eu sou a Carol, estou PCNP Conviva e gostaria de apresentar para todos o projeto Psicólogos na Educação, da SEDUC. Vamos começar? Primeiro ponto, o objetivo do projeto: orientar e dar suporte emocional aos estudantes, profissionais da educação e servidores públicos da Secretaria de Estado da Educação, possibilitando a celeridade no atendimento e as necessidades urgentes e emergenciais vivenciadas pela comunidade escolar. Segundo, como está funcionando a prestação do serviço? Primeiro, o acesso para agendar os encontros com o psicólogo é por meio do login do diretor via sede. Ao acessar a sede, o diretor é direcionado para a plataforma Psicologia Viva para realizar a escolha do psicólogo, o agendamento dos encontros e a escolha do tema a ser trabalhado com o psicólogo. Segunda informação, o horário de atendimento é de segunda a sexta, no período diurno das 7 às 18h35 e no período noturno das 19 às 22h50. Terceira informação,
a carga horária de atendimento. Dependendo da complexidade da escola, esta poderá ter uma carga horária de atendimento de 2, 5, 7, 10, 15 ou 20 horas com o psicólogo na semana. Vale lembrar que todos os encontros com o psicólogo serão por teleatendimento. Terceiro ponto. Quais são os possíveis temas a serem trabalhados no projeto Psicólogos na Educação? A escola fará um planejamento mensal dos temas que irão trabalhar nos encontros com o psicólogo de acordo com as necessidades e vulnerabilidades identificadas na escola. Dentre os temas possíveis a serem trabalhados, os quais vou apresentar, a escola poderá incluir temas que são pertinentes à sua realidade, mas que não foram listados na plataforma Psicologia Viva. Os temas disponibilizados são saúde mental, o qual poderá ser trabalhado, o acolhimento emocional, cuidar das pessoas, o bullying, o preconceito racial, a automutilação, o autoextermínio e a depressão. Outro tema que pode também ser trabalhado são as ações preventivas, onde o foco é medidas de segurança, plataforma Placon, violência, drogas, gravidez precoce, sexualidade, bullying, educação antirracista e comunicação afetiva. Por outro lado, também temos o apoio institucional, onde o foco é o acolhimento enquanto uma prática pedagógica, orientação para o desenvolvimento da autonomia, o engajamento pessoal e profissional, a gestão e organização de tempo e espaço, cujo público são os servidores, e a mediação na relação família-escola. Temos também o tema Educação de Jovens e Adultos, onde serão tratados questões relacionadas à desmotivação, insegurança ou sentimento de inferioridade, aprendizagem e motivação com alunos e professores, acolhimento e valorização da diversidade, mobilização da comunidade escolar, pluralidade cultural e identitária, com o público-alvo sendo os alunos, autoestima e projeto de vida, promoção social dos estudantes privados de liberdade. Também temos o tema habilidades socioemocionais, onde o foco é proposição positiva ao comportamento, o protagonismo juvenil, o MMC nas escolas, intervenção socioeducativa para a construção de um ambiente educacional positivo e integrador, comunicação afetiva e mediação na relação família-escola. Temos também o tema da inclusão, onde o foco é a educação especial, o fomento da cultura inclusiva, tanto para os professores e equipe gestora, como também para os alunos, a acessibilidade e a educação especial no que se refere à orientação da busca de encaminhamentos, isso com base nas famílias. Temos também o tema psicologia escolar, onde poderá ser trabalhado o autismo, o TDAH, a dislexia, aprendizagem, orientação profissional, educação integral, competências gerais do currículo paulista, recuperação da aprendizagem e a psicologia escolar. Vamos falar agora sobre o acolhimento. E para começarmos, precisamos considerar que o acolhimento é todo dia. Seguimos com algumas sugestões. Primeiro, a importância do acolhimento. O ponto aqui é pensar estratégias de acolhimento para incluir todos os alunos, com suas particularidades e bagagem de vida. O que devemos considerar quando o assunto é a prática do acolhimento? Começamos com o estabelecimento da escuta ativa, ou seja, na construção de um processo de escuta atencioso e sem julgamentos. Outro ponto importante, acolher as diferenças, ou seja, receber os relatos, as histórias compartilhadas, sem a imposição de prerrogativas, padrões e paradigmas. Fuja da casinha, pois a diversidade tão rica em nossas escolas contribui para o exercício da inclusão e da empatia. Por fim, o sentimento de pertencimento à escola. Quando a escola ou você, professor em sala de aula, acolhe, recebe, ouve, ampara, compartilha com o aluno, o resultado
é a construção ou consolidação do sentimento de pertencimento a este espaço ou a esta comunidade escolar. O aluno que tem a sua voz ouvida sente-se parte ativa da escola e estimulado ao protagonismo. Segundo ponto do nosso debate aqui, as possibilidades do acolhimento como prática pedagógica. Quando pensamos nas competências socioemocionais, o acolhimento na sala de aula pode ser o ponto de partida para trabalhar as competências socioemocionais. O desenvolvimento das competências como a abertura ao novo, o engajamento, a resiliência, a autogestão e a amabilidade pode partir de atividades que incluem todos os estudantes da sala em torno de um tema, desafio, compreensão das emoções e exercícios de empatia. Como o programa Psicólogos em Educação pode contribuir com a prática de acolhimento na sua escola? A equipe gestora, no seu planejamento mensal do uso da carga horária de atendimento do psicólogo na escola, poderá selecionar o tema do acolhimento. Como podemos utilizar as orientações do psicólogo? A escola poderá construir possibilidades de ações junto com o psicólogo no que se refere ao uso do acolhimento como prática pedagógica, como 1. Sugestões de como realizar dinâmicas de acolhimento que atendam às especificidades do contexto social da escola. 2. Como construir um canal de escuta com os alunos. 3. Como envolver os alunos como agentes de acolhimento na própria escola. 4. Como podemos utilizar os componentes curriculares como base para identificar momentos possíveis de desenvolver a escuta ativa e o protagonismo da fala dos estudantes. Por fim, o acolhimento em tempos de pandemia. Como fazê-lo? É uma pergunta muito importante. Então vamos a algumas sugestões. A escuta ativa. Busque neste primeiro momento, após o retorno, em oferecer espaços de escuta, como, por exemplo, o uso de parte da aula para que os estudantes tenham voz e possam expressar suas opiniões e anseios frente ao cenário atual. Outra opção, criar atividades que permitam a reflexão e o posicionamento do estudante frente à pandemia e às limitações impostas por ela. Outro ponto, estabelecer conexões e vínculos, como resgatar o lugar da escola como espaço privilegiado da convivência, mesmo no momento de atividades e encontros remotos. Por fim, oferecer apoio e amparo. Isso significa estabelecer um canal de comunicação para que os estudantes possam falar sobre si e de questões inerentes ao contexto atual, seja durante as aulas ou com o uso de outras plataformas, por exemplo, o Padlet, ou a elaboração de um e-book com o relato, as vivências, as histórias compartilhadas entre os alunos, ou a realização de um festival artístico online, onde os estudantes podem escolher a sua forma de expressão pela arte. Muito obrigada pela atenção de todos e dedico agora uma frase para reflexão da autora norte-americana Angie Thomas, do livro O Ódio que Você Semeia. Suas vozes são importantes. Seus sonhos são importantes. Suas vidas são importantes. Sejam as flores que nascem no concreto. Muito obrigada pela atenção de todos e até mais. Então, pessoal, essa é a nossa última parte da TPC, que eu vou mostrar um pouco do Canva para vocês. Eu já fiz ano passado uma TPC que eu falei um pouquinho. Dessa vez eu apresento mais algumas funcionalidades. Então, na hora que a gente entra na página do Canva, é isso que vocês estão vendo. E aí, a ideia dessa plataforma, o que que é? Criar um design para tudo. Então, nós temos aqui apresentação, vídeo, posts para Instagram, logotipo, cartaz. Então, nessa primeira parte aqui, vocês podem ver que são os meus designs. Então, eu já fiz, tá até escrito, né, atividade socioemocional. Aquele vídeo da atividade socioemocional, eu fiz aqui no Canva. E usei os recursos todo que ele tem.
Então, aqui fica tudo que a gente faz, tudo que a gente entrou, tudo que a gente acessou, fica salvo aqui nessa primeira página. Aqui nós temos posts para Instagram, stories, logotipos, apresentações. Muitas apresentações eu fiz no Canva também. Documento, cartazes, mapas mentais. Do ano passado para cá, uma coisa que eu percebi do Canva, que muitos recursos educacionais foram adicionados. Então, nós temos aqui, ó, apresentações educacionais. Temos esses infográficos que são bem bacanas. Na hora que a gente clica aqui, ó, vídeo, então, a primeira coisa que aparece é essa página em branco. E aí, daqui que a gente vai escolher nossos templates. Esse nome, né, todo meio estranho da gente dizer, mas a gente vai se acostumando com esses nomes, né, da era dos recursos tecnológicos digitais. Então, eu escolhi esse aqui, ó, que tá vendo que a apresentação básica dele é de um convite de casamento, algo assim. Só que o que é bacana do Canva, né, que além dele já ter esse layout pronto, que vem, a gente vê que agora, esse aqui é vídeo, tá? É uma apresentação em vídeo que eu vou mostrar para vocês. E aí tem essa parte animada, essa parte desses raminhos, e tudo que você quiser mexer nesse layout dele, você pode mexer. Então, se você quiser apagar aqui que está escrito, você pode apagar, e você pode escrever o que você quiser, assim como essa letrinha menor também. Você pode aumentar a letra, você pode diminuir, você pode colorir, você pode mudar, né, a letra que você quiser. Então, como isso aqui é um vídeo, que eu vou mostrar para vocês como que é feito, eu vou acrescentando as opções que eu tenho de layout, né, de apresentação aqui. Então, nessa aqui, eu tenho ó, aqui escrito, e aí o vídeo, ó, tá desse lado aqui, tá vendo? Se tem essa marquinha aqui, então é sinal de que é um vídeo. Tá. E como que eu faço para adicionar o meu próprio vídeo? Então, ó, para a gente carregar com o vídeo nosso, a gente vai aqui nessa setinha do Uploads, e aí é mostrado as imagens, né, que eu já subi para o Canva, digamos assim, que eu já coloquei no Canva, e aqui tem os vídeos. Então, esses vídeos que eu fiz lá para vocês na atividade socioemocional, o que eu fiz? Eu gravei no celular, aí eu baixei para o computador, pelo WhatsApp, por e-mail, mas eu fiz pelo WhatsApp para ficar mais fácil. E aí nele eu escolho, ó, eu escolho o vídeo, na hora que eu escolho o vídeo, eu marco que ele já aparece na tela e o anterior eu tiro. Ah, Mida, mas como que você faz para encontrar o vídeo? Então, quando a gente clica aqui em Upload, aí a gente vai aqui, ó, fazer upload. E aí ele dá essas opções: dispositivo, Facebook, no Drive, no Instagram, Dropbox. Então, eu vou aqui no dispositivo. Então, vou mostrar para vocês, na hora que eu apertei ali dispositivo, e aí ele dá essas opções de onde eu quiser pegar meu arquivo, tá? Então, tem aqui, ó, downloads, tem imagens, tem músicas. Qualquer pasta que você tenha criado aí no seu computador, você consegue passar o arquivo em imagem ou vídeo lá para o Canva, tá? E aí, eu seleciono
né? Eu selecionei esse primeiro que estava aí na minha lista dos downloads. Eu aperto em abrir e ele começa a subir para o Canva, né? Ele começa a fazer o upload para os arquivos de vídeos que eu vou ter de acesso no Canva. Tá. Feito isso, eu posso aqui também adicionar fotos que nós temos como recurso próprio do Canva. Acho que algo bom do Canva é que toda foto que você está usando aqui, que esse meu perfil é um perfil gratuito. Tem os perfis dele que você pode entrar, você pode ter uma conta como profissional. A minha conta é uma conta gratuita. Todas essas imagens que eu tenho aqui disponíveis, eu posso usá-las, porque ela está dentro da plataforma Canva. É diferente quando eu pego uma imagem lá do Google Imagens, e aí eu tenho que ver se aquela imagem ela é de uso restrito, se ela é de uso aberto, que tipo de formato que ela se apresenta no Google. Com tantos vídeos que a gente tem feito, né, essas apresentações que nós fizemos para vocês, e mesmo para vocês, quando vocês fazem para os alunos, tome muito cuidado nas imagens que vocês pegam, para ver quanto ao recurso do direito autoral daquela imagem. Então, no Canva, a gente já se protege um pouco disso, que a gente pode usar as imagens que tem aqui. Então, eu posso pegar as fotos e colocar na minha página, eu posso aqui pegar elementos, que aí eu vou ter esse quadradinho aqui que eu usei, eu posso colocar essa florzinha, eu posso aumentá-la, e aí fica com um jeitinho assim, dá um outro tom de cor também na tela. Tem as opções de texto e de letras que já estão prontas. Também tem a opção de eu colocar um áudio, né, no vídeo aí que eu tenho. Eu também posso colocar vídeos prontos, eu acho que são todos vídeos curtos, ó, 10 segundos, 6 segundos. Tá. E no final disso tudo, eu tenho que baixar esse arquivo. Ele só vai ficar em formato de vídeo a partir do momento que eu baixo esse arquivo. Eu também posso verificar como que ele ficou antes. Então, se eu coloco aqui, eu consigo ver Então, quando a gente como que ele tá. uma atividade socioemocional, é no intuito de E eu posso fechar e eu posso baixar. Né? Eu escolho aqui que eu quero, MP4. E aí é só colocar baixar que ele vai fica no seu computador. Então é isso, pessoal. Mostrei algo bem simples que dá para fazer no Canva, mas quando a gente faz uma apresentação, fica mais agradável. Ela tem um recurso para deixar, para ficar bem bonita. A gente pode usar criatividade com os tipos de letra, com essas pequenas animações que a gente tem aqui. Espero que tenha sido útil. Então, chegamos ao final da nossa TPC. Nessa TPC foi feita uma atividade e uma sugestão de uma atividade socioemocional. Foi falado sobre a intencionalidade pedagógica, de acordo com o artigo. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer sobre o programa Psicólogos na Escola, com a convidada, PCNP do Conviva, Carolina. E por último, eu mostrei um pouco da plataforma Canva. Eu espero que todos vocês estejam bem, espero que todos estejam se cuidando. Eu sei que nós estamos num momento muito peculiar e que exige muita atenção nossa, muitos cuidados. Cuidem-se, protejam-se.
E se vocês tiverem alguma sugestão para a nossa TPC, deixe inscrito lá no questionário que vai junto do comunicado. E falando em questionário, eu quero agradecer a participação de todos nos questionários anteriores. Eu sempre faço a leitura, agradeço pelo apoio de vocês e eu percebo que a maioria de vocês gostam, né, do formato que a gente oferece, da TPC. Eu vi nesses últimos que, com a participação da Vanessa, muitos gostaram de aprender sobre a ferramenta Office Mix. E aí, de alguma forma, eu vou trazer um pouco de alguma plataforma de aprendizagem, ou de algum programa, ou de alguma coisa que possa auxiliá-los nesse trabalho remoto. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima TPC.